Então, naquele momento, ele queria receber a comunhão na boca e a irmã disse que não, isso não se faz, isso não se faz, isso não pode ser. Uma irmã religiosa, já uma senhora levou 5 partículas e eu tive que ir atrás dela para dizer: olha, aqui estão, isso já me aconteceu algumas vezes. Eu lhes disse: aqui estão as partículas, consuma-as. E sabem o que já fizeram às vezes? Quiseram fazer isso. E eu, mas esperem, não, como assim? Quer dizer, é um horror, é uma dor imensa que alguém tenha partículas na mão e pense que o que deve fazer é isso. Olá, queridos irmãos, como estão? Espero que estejam muito, muito bem. Quem lhes fala é o Padre Beiron. Estava participando de uma missa pela internet através deste rosário internacional chamado Mater Fátima, que realmente é uma maravilha, é algo muito bonito, é algo que recomendo que nos unamos a cada ano. No entanto, nesta Eucaristia aconteceu algo que me magoou muito, para não dizer que me deixou um pouco irritado. E acontece que uma irmã religiosa negou a comunhão na boca a um jovem que se aproximou para recebê-la. Quero aproveitar isso para dar algumas orientações a respeito da comunhão. Prestem muita atenção. Bem, vou mostrar primeiro o vídeo que capturei para que vocês saibam do que estou falando. Então, naquele momento, ele queria receber a comunhão na boca, não é? E a irmã diz para ele que não, como que não? No final, ele diz, bom, tudo bem, né? E recebe. Ah, isso não se faz. Isso não se faz. Isso não pode ser feito por uma irmã religiosa, nem mesmo por um ministro, nem mesmo o sacerdote pode obrigar ou exigir de quem vai comungar uma forma específica de comungar. Sabemos que na Igreja Católica existe a forma de comungar na mão e também de comungar na boca. Desde o início, eu digo que sempre recomendei a comunhão na boca e de joelhos. Evidentemente, não penso nem nunca preguei que comungar na mão seja um sacrilégio ou algo parecido, claro que não. Para que seja sacrilégio, a pessoa tem que ter a intenção má, maldosa, de causar dano à Eucaristia. Muitos, isso sim, é preciso dizer, comungam de uma forma errada e que, lamentavelmente, podem ofender o sacratíssimo corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, presente real e vivamente na Eucaristia, na hóstia consagrada. Por isso é que faço este vídeo. Vou explicar para vocês por meio do documento específico da Igreja, no qual se dá a abertura para que cada fiel determine como receber a comunhão. Evidentemente, por uma questão de contexto, talvez aconteça uma doença ou alguma situação, o bispo insta: obrigado. Seus fiéis a fazê-lo de uma maneira ou de outra, e, no entanto, cada fiel ainda tem a autonomia de receber a comunhão. Aliás, veremos no documento que não se pode negar a comunhão somente pelo fato de alguém querer recebê-la na boca e de joelhos. Que bom que não se vê o rosto da irmã, não porque eu não quisesse fazer uma propaganda muito ruim, não, mas é oportuno dizer isso e já vamos fundamentar com a doutrina da Igreja. Tenho outro vídeo da mesma celebração, mas de alguém que parece ser um seminarista ou é um ministro extraordinário da comunhão, que se pedem para receber na boca, ele sim entrega. Vamos ver agora este segundo vídeo. No entanto, aqui vai acontecer algo que já vou explicar, que também não se deve fazer, não por parte do ministro, mas por parte de uma pessoa que recebe a Eucaristia. Aqui está a senhora. Veja, ela parece muito piedosa, e isso é algo a se destacar. Ela parece muito concentrada no que está fazendo. Isso é muito, muito bom. Ou seja, por esse lado, glória a Deus e parabéns para a senhora que comunga. No entanto, aqui vai acontecer algo, e é justamente por esse motivo que eu não recomendo a comunhão na mão. Não é muita coisa, desculpe-me por ser tão grande de novo, é só para explicar. Não é que você não possa tocar em Jesus. Porque algumas pessoas vêm e dizem, não, só o padre pode tocar. Em termos comuns, é claro, é apenas o padre. Contudo, não somente aquele com mãos consagradas podia tocá-lo. E mais, o diácono.
Ele não tem mãos consagradas. E, no entanto, ele também é ministro ordinário da comunhão. E ele não tem mãos consagradas. Mas, evidentemente, o sacerdote é o primeiro, por sua consagração, a ter a autoridade para fazê-lo. Depois isso pode ser delegado. Por isso existem na Igreja Católica os ministros extraordinários, evidentemente não da Eucaristia, isso está dito de forma errada, mas sim da comunhão. Então pode-se receber a Eucaristia na mão? Sim. Pessoalmente eu não recomendo, e muitos outros também não. Os próprios últimos papas têm insistido que se comungue sempre de joelhos e na boca. Por exemplo, no Vaticano, se você for comungar com o Papa, coloca um genuflexório e você comunga de joelhos e na boca. Isso já é um conselho e um exemplo para toda a Igreja. Então, o que acontece com essa senhora, até aqui, digamos, tudo com piedade e muito bem, não é? Nós a temos aí na imagem. No entanto, vai ser algo que dói muito porque não se deveria fazer isso. E é que praticamente é como se... Como dizer? Que nem parece tão feio, não é? É como se estivesse limpando a mão caso tenha ficado algum resíduo. Normalmente isso não deveria ser feito. Quer dizer, não sei como explicar isso. É que isso me causa muita dor. Ouça ou assista o que acontece em seguida. Pronto, certo? Então ele começa a esfregar as mãos assim, 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 e no final ele meio que quica. Não sabemos se há alguma partícula. Deus impediu que qualquer partícula existisse, tudo bem, não é? Mas se houver apenas uma partícula, vejam como continua. Quer dizer, simplesmente assim e assim, não é? Isso é muito complicado, isso não deveria acontecer, não, não, não. Se alguém vai comungar, já vamos ver isso imediatamente no documento, certo? Se alguém vai comungar, tem que fazê-lo diante do ministro. E que o ministro também esteja atento para que não haja nenhuma partícula. Às vezes, há senhoras já idosas, velhinhas, que não conseguem enxergar, então o ministro tem que estar atento. E para evitarmos tudo isso, por isso é melhor comungar na boca. Evidentemente, outra razão forte é a parte espiritual. Ou seja, o simples fato de se ajoelhar já cria em nós um ato de adoração. O corpo também fala em relação ao que está recebendo, então também quanto à devoção e à piedade, evidentemente isso aumenta muito se a pessoa faz isso de joelhos. Aqui vem a parte que eu mencionava, ele sim vai dar a comunhão na boca se alguém pedir, e assim tem que ser. Assim tem que ser. Se alguém pedir, então simplesmente deve dar a comunhão na boca. Vamos então recorrer ao documento específico da igreja que mencionei, para que isso esteja baseado não no que diz o Padre Byron, mas no que diz a igreja. Temos aqui o documento Redemptoris Sacramentum, sobre algumas coisas que devem ser observadas ou evitadas acerca da Santíssima Eucaristia. Este documento é emitido pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. É um documento relativamente mas muito recente. Considerando os outros documentos que existem na Igreja, este foi publicado em 25 de março de 2004. Agora, o que nos interessa neste momento é o número 90. O número 90 está inserido justamente na parte sobre a distribuição da Sagrada Comunhão. Então vamos ver. Número 90, o que nos diz? Os fiéis comungam de joelhos ou em pé, conforme estabeleça a Conferência dos Bispos com a confirmação da Santa Sé Apostólica. Já acrescentei santa. Quando comungam em pé, recomenda-se fazer, antes de receber o sacramento, a devida reverência, que deve ser determinada pelas mesmas normas. Então, se alguém vai comungar em pé antes de receber a comunhão, deve fazer uma reverência. Normalmente, costuma-se fazer uma inclinação profunda ou também uma genuflexão. 91. Na distribuição da Sagrada Comunhão, deve-se lembrar que os ministros sagrados não podem negar os sacramentos àqueles que os pedem de modo oportuno. Estejam bem dispostos e não lhes seja proibido pelo direito recebê-los, ou seja, que não tenham nenhum impedimento para recebê-lo. O ministro sempre tem que dar,
portanto, qualquer batizado católico a quem o direito não o proíba deve ser admitido à Sagrada Comunhão. Assim, não é lícito negar a Sagrada Comunhão a um fiel, por exemplo, simplesmente porque ele ou ela deseja receber a Eucaristia de joelhos ou de pé. Só porque ele se ajoelha diante de mim ou fica de pé diante de mim, não posso negar-lhe a comunhão. Sim? E à medida que continua, embora cada fiel tenha sempre o direito de escolher se deseja receber a Sagrada Comunhão na boca, observe que, se a pessoa que recebe a comunhão desejar receber o sacramento na mão, nos lugares onde a Conferência dos Bispos o permitiu, com a confirmação da Sé Apostólica, a Sagrada Hóstia deverá ser administrada. Ou seja, a forma normal é na boca, mas quando tem a autorização, tem como que a permissão, então também podem recebê-la na mão. Atualmente, pelo que eu averiguei, praticamente todas as dioceses têm essa permissão. No entanto, preste especial atenção para que o comungante consuma imediatamente a hóstia diante do ministro e que ninguém se afaste tendo nas mãos as espécies eucarísticas, como acontecia nessas cenas em que recebem a comunhão e vão para outro lugar. Não, tem que ser naquele momento. E o ministro tem que garantir que consumiu totalmente o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive também as partículas, é claro que sim. Se existe perigo de profanação, não se distribui a comunhão na mão aos fiéis. Isso é importantíssimo. Eu já disse em algum outro momento que, segundo minha experiência, quando vou a uma paróquia e os fiéis não sabem comungar na mão, então eu digo, não vou continuar dando a comunhão na mão. Na mesma celebração, eu digo, não, esperem um momento, porque não estão recebendo corretamente. Já aconteceu de uma senhora levar 5 partículas e eu tive que ir atrás dela para dizer, olha, aqui estão. Isso já me aconteceu algumas vezes. Eu disse a eles, aqui estão as partículas, consumam-nas e sabem o que fizeram? Às vezes quiseram fazer isso. E eu, mas espere, não assim. Ou seja, é um horror, é uma dor tremenda que alguém tenha partículas na mão e pense que o que tem que fazer é isso. Então eu disse a essas pessoas, não se mexa, não se mova, aí está realmente Jesus Cristo, por favor, consuma-o. E elas dizem, e o que eu faço? Praticamente todas me disseram isso, não é? Então eu digo, coma, não é? Então começaram a fazer isso. Mas e se ninguém disser isso a elas e ninguém estiver atento? E levam Jesus na mão, as partículas que também contêm realmente totalmente o Senhor. Por isso, a comunhão na mão não é aconselhável do meu ponto de vista e de muitos sacerdotes mais, é claro que sim, não é? Isso é tremendo, é tremendo. Então é que há perigo de profanação, não de sacrilégio. No sacrilégio eu disse que seria diretamente, mas profanar sim. Se alguém pega a Eucaristia e a leva na mão, e depois coloca a mão no bolso, depois pega dinheiro aqui e ali, e tem partículas com o Senhor aqui, e está fazendo uma coisa e outra, porque não tomou consciência de como deve recebê-lo de verdade e de que ele está realmente presente ali? Oh, não! Então, é isso que o mesmo texto diz, que não é distribuído aos fiéis na mão. Número 93. A bandeja da comunhão para os fiéis deve ser mantida no lugar para evitar o perigo de queda da hóstia sagrada ou de qualquer fragmento. Isso está entendido? Então, até para dar a comunhão na boca, você sempre tem que ter a bandeja, uma patena embaixo, certo? Deixa eu guiar. Ou que persiga, digamos assim. Continuamente, onde está a Eucaristia? Se eu a tenho aqui, então continuamente como que a persegue? Ou também pode guiá-la, não é? Para que o ministro vá até a boca de quem a recebe, ou inclusive, se for dada na mão, também é necessário isso, porque desde a patena que o sacerdote utiliza, de onde pega a Eucaristia, até a boca ou até a mão do comungante, podem cair partículas. E muito mais em dioceses onde fazem as hóstias, talvez em um mosteiro ou em algum lugar específico para isso, e não são muito compactas, e facilmente caem partículas, facilmente se quebram, se partem. É preciso ter ainda muito mais cuidado. E mais uma coisinha a respeito disso é que também os ministros extraordinários da comunhão, eles são apenas extraordinários, são para momentos específicos em que são necessários. De resto, não. Não é que em toda missa eu tenha que dar a comunhão porque sou ministro extraordinário da comunhão. Não, não, não.
Se o sacerdote vê que não é necessário, não. Vá à missa, participe. E nesse momento a igreja não te chama para servir. Vá para o mais importante, que é participar do sacrifício eucarístico, participar da missa. Mas não, é que eu sou ministro extraordinário e eu também tenho que dar a comunhão. Não, 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 de jeito nenhum. Pelo contrário, que isso seja evitado e que seja somente para momentos de real necessidade. É isso, queridos irmãos, o que eu queria compartilhar com vocês. Agora permitam-me dar-lhes a bênção. O Senhor esteja com vocês. A bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José e todos os anjos e santos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até breve.